Você é amigo da sua voz? Uma campanha nacional promovida pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia pretende chamar a atenção para os cuidados com a voz. Aqui na Univale, o curso de fonoaudiologia também participa da campanha, promovendo ações gratuitas em Itajaí e Camboriú. Tudo para marcar o dia de hoje, o Dia Mundial da Voz. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. E hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Ellison Guns. Tudo bom, Ellison? Tudo bem, Elisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na rádio e na TV Univale. E você pode participar com a gente através do Twitter, que é o @VivaVozUnivale, também pela nossa página no Facebook, que é o facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo, e para falar sobre o Dia Mundial da Voz, nós convidamos a professora Sinara dos Santos Hittner, que é coordenadora do curso de fonoaudiologia aqui da Univale. Obrigada pela presença, Sinara, bem-vinda ao programa. Imagina, é um prazer estar aqui, Lisa. Pois é, o Dia Mundial da Voz é uma data recente, né? Ela foi comemorada pela primeira vez em 2003. Eu queria que você discutisse, informasse para a gente a sua visão sobre a comemoração dessa data, né? Qual o impacto de agora existir essa data para a saúde vocal das pessoas aqui da região? Como é que você vê isso? Isso, Lisa, é uma campanha que, na verdade, ela começou junto com a Sociedade Brasileira de Otorrino e depois a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia acabou assumindo. Então, a gente participa na Univale desde a primeira campanha. Houve até uma época que a gente fez, assim, uma triagem que a gente fez mais de 200 pessoas, assim, ali na clínica e tal. Hoje, o que eu vejo, né, de promoção da saúde, o que é? Uma campanha educativa que prevê a promoção da saúde, nesse caso, a saúde vocal. Para nós, eu acho que ela tem um forte impacto, eu acho que tanto aqui em Itajaí, na nossa região, como em todo o país, porque a maioria das universidades, não é somente universidades, mas os serviços os serviços de fonoaudiologia participam. Então, o que a gente quer com a campanha? Realmente orientar a população dos cuidados que precisa ter com a voz e, principalmente, cuidar, né, e até assustar um pouquinho com as questões que envolvem as doenças de laringe, por exemplo, nódulo, pólipo e até mesmo câncer de laringe, até porque o nosso país ele tem uma incidência muito alta de câncer de laringe e de boca, né, mas a boca é uma campanha separada, essa é a campanha da voz. Então, eu vejo assim que cada vez mais, e isso é por conta das campanhas, as pessoas estão cuidando da sua voz, tanto que muitas vezes, hoje, quando eu vou dar curso, alguma coisa, a parte que fala de higiene vocal, que a gente chama de saúde vocal, muitas vezes as pessoas já sabem. Já sei, professora, já sei da água. Então, as pessoas já têm um certo conhecimento, até pela mídia, graças a Deus, né? Rádio, TV, e até pelas próprias palestras que a gente acaba difundindo, né? Nos locais onde tem o fonoaudiólogo. Então, no dia a dia, poucas pessoas pensam no quanto a voz é importante. Como o Dia da Voz ajuda a conscientizar as pessoas nesse respeito? Isso é uma excelente pergunta. A gente esquece, aliás, a gente tem muitas vezes um esquecimento com o nosso próprio corpo e com as funções do nosso corpo. A voz é o nosso instrumento de comunicação, é um dos mais importantes elementos da comunicação humana. Então, eu só queria dizer assim que a gente não está falando da voz como um instrumento fisiológico, aquela que produz um som, não. Aquela que é produzida por uma pessoa, que envolve emoção, que envolve emoção, quando eu digo desde o carinho até a raiva. Então, ela é um instrumento de comunicação dos profissionais da voz e das pessoas. As pessoas se comunicam pela voz, né? É um dos elementos da comunicação. Então, a gente olhar para esse instrumento que é a nossa voz é importantíssimo. E a campanha, realmente, ela quer que a gente olhe para a saúde. Raramente a gente para pensar mesmo, puxa, como é que a minha voz é? O que a minha voz passa para você? Será que ela passa uma coisa boa ou uma coisa ruim? Será que ela passa alegria, paixão? Ou ela passa desânimo, desinteresse? Eu estou falando até no caso do profissional da voz. E aí, junto com isso, por exemplo, uma voz doente, ela vai passar doença? Uma voz rouca, soprosa, com alteração, vai passar que a pessoa, puxa a vida, ela não está muito bem nesse momento. Né? A voz denuncia o nosso estado de espírito, né? Exatamente, Lisa. Isso é psicodinâmica vocal. A voz denuncia quem somos e aquele momento específico. Então, olhar para a voz, cuidar da voz num momento como este, que é o Dia Mundial da Voz, e no nosso caso, a nossa campanha nacional, é isso, é cuidar da saúde, mas cuidar dela como instrumento de comunicação mesmo. Sinara, e como a Univale
Univale está conduzindo as atividades, é uma semana inteira, né? É uma semana de comemorações, vamos dizer assim. A gente vem há muitos anos fazendo. Inclusive, já concorremos a prêmios, já fomos escolhidos como entre os 10 colocados, enfim. O que acontece? Esse ano, especificamente, nós estamos como nos anos anteriores, que eu acho que é uma coisa que funciona muito bem, por isso que a gente continua fazendo essa edição, ficando ali no centro de Itajaí, né? Hoje, amanhã, né? Hoje é o Dia Mundial da Voz, dia 16 de abril. Então, nesse dia, nós estaremos das 9 até as 17 horas em frente à Igrejinha Velha. Eu esqueci o nome da praça, mas a Igrejinha Velha, que todo mundo conhece, perto ali dos navios. Aqui em Itajaí mesmo. Aqui em Itajaí. O que nós faremos ali? Nós utilizaremos uma escala que se chama RASAT. É uma escala que não é uma avaliação vocal, é uma triagem vocal, que visa que a pessoa fale algumas palavrinhas, alguma coisa. E a gente, pelo ouvido, né, que a gente treinado, a gente detecta, opa, tu tem problema, opa, aqui, não, tá tudo bem, a pessoa até leva um documento, tá tudo ótimo, você não tem problema nenhum. Se a gente detectar algum problema na voz da pessoa, como por uma rouquidão, uma soprosidade, uma aspereza, enfim, o que a gente faz? A gente encaminha essa pessoa para um médico, normalmente a gente encaminha para o médico otorrino ou para um serviço, né, do SUS, do município mesmo, a depender da situação da pessoa, e muitas vezes até para a própria clínica de fonoaudiologia, porque a pessoa precisa muitas vezes de um atendimento clínico. É porque não é uma campanha em que a pessoa vai lá e vai ficar boa, não. É uma campanha para avaliar, para fazer triar, é dar uma varredura e constatar um problema ou não. Então, lá na pracinha, nós faremos isso com alunos, os professores, uma triagem vocal e não somente isso, orientação à população com relação aos cuidados com a voz. E além disso, assim, algumas outras coisas paralelas, por exemplo, algumas palestras, por exemplo, para os professores, a gente vai fazer para os professores do município de Camboriú, é muito interessante, houve um convite da Secretaria de Educação, de uma fonoaudióloga, nossa ex-aluna, que é a coordenadora de educação especial, convidou, abrimos inscrição, tem muitos inscritos, então ali a gente também me parece que vai ter a presença também de 2 cantores, porque essa campanha ela tem um viés da voz, parece que até nosso ex-aluno, agora não me vem o nome, mas são 2 cantores que estarão presentes lá no momento. E, enfim, em Camboriú também, me parece, em Balneário Camboriú nós faremos com a pessoal da terceira idade, enfim, um monte de ações, fora nos campos de estágio que a gente tem. Então, a Univale, o curso de fonoaudiologia, está se preparando, enfim, mídia também, né, porque daí a gente está sendo extremamente convidado, então, onde a gente pode, a gente está para poder falar sobre isso. Então, claro que a gente quer aproveitar aqui o nosso espaço para você já dar algumas dicas, vamos usar assim, dessa forma bem tranquila, natural. O que a pessoa, todo mundo que fala, que tem voz, precisa fazer para manter a sua saúde vocal? Algumas orientações, Sinara, que você pode dar. Lisa, eu acho que a primeira e mais importante delas é a hidratação. Então, a hidratação ela é extremamente importante, principalmente a água. Então, a gente deve tomar quando, em uma situação sem a presença do ar-condicionado, em torno de 2 litros a 2 litros de água, 2,5 por dia. Então, em média, 8 copos de água por dia. Não precisa tomar tudo ao mesmo tempo. O ideal é que a gente vá tomando pequenos goles de água por dia. Já o profissional da voz, durante a sua apresentação, professor, vocês, né, jornalismo, rádio, TV, ou cantor, ou enfim, sempre que possível tomar água em temperatura ambiente. Essa é a dica mais importante. Alguns tipos de líquidos também são favoráveis, por exemplo, o chá morno é interessante, chá de frutas, a gente indica, normalmente no frio, né, porque daí ele dá um certo alívio à nossa condição. Uma outra dica e orientação importante também é que a gente sempre fala em todas as campanhas, que as pessoas já sabem disso, mas é o uso, com certeza, né, a gente faz uma campanha da relação entre voz e cigarro. Então, o fumo, ele é altamente prejudicial às pregas vocais. Existe uma relação, obviamente, entre o cigarro e o câncer de laringe.
Também, então, a gente sempre fala do cigarro e do álcool, né? No caso, as bebidas destiladas, elas realmente fazem uma alteração muito grande em termos de prega vocal, principalmente, é claro que isso depende muito do uso, né? Da quantidade. Mas tem um mito em relação às bebidas destiladas, né, Sinara? Aliás, os cantores normalmente, deixa eu pegar um conhaquinho, esse negócio... Somos totalmente contra. A gente sempre orienta. Realmente, Lisa, se a gente for pensar o conhaque, o destilado, na verdade, ele faz o quê? Ele acaba fazendo com que a prega vocal fica edemaciada, fica mais inchada. E com isso, por exemplo, você realmente tem uma sensação de uma produção vocal melhor para cantar. E tem, né? Porque está alterado. Só que o problema é o depois. Porque se você fizer isso constantemente, você vai lesionar, porque o álcool é lesivo à prega vocal. Então, a gente sempre fala a questão da hidratação, do evitar o álcool, e, enfim, o cigarro. Alguns alimentos, eles são amigos da voz, então a gente fala da maçã. Sempre lembra da maçã, das suas aulas. Das maçãs, até a gente distribui muito na campanha. A maçã é um grande aliado da voz, por quê? Porque a maçã contém pectina, que é um adstringente. Então, ela faz com que a nossa voz projete mais no ambiente. Então, eu sempre falo que o professor, ele deve sempre... Não adianta comer 2 quilos de maçã por dia, não é isso? Ele tem que comer uma maçãzinha antes dele, enfim, fazer o uso profissional da voz. Então, o ideal é que no recreio, antes de entrar em sala de aula, coma uma maçã e sempre carregue a sua garrafinha de água. Bacana. Tá certo. Então, quais são os principais problemas relacionados à voz? Isso. A lesão mais comum na laringe, tá? É o nódulo, né? Então, o profissional da voz, ele tem uma... Por quê? O nódulo, ali, só para referenciar, a patologia de laringe, ela é sempre diagnosticada pelo médico. Normalmente o médico otorrinolaringologista. Então, quem faz é o médico e depois ele encaminha para o tratamento de reabilitação com o fonoaudiólogo. Mas o nódulo de prega vocal são 2 calinhos na prega vocal que são provocados realmente pelo uso da voz, pelo uso incorreto da voz, pelo mau uso e pelo abuso vocal. O que significa isso? A pessoa que fala muito, que não toma água, que não cuida da sua saúde, que grita com os alunos. Eu estou falando de professor, porque é o que é mais comum, né? Que grita com os alunos. Ou o cantor, né, que excede não tem cuidado, não faz treinamento. Pode ver que hoje, grande parte dos cantores já tem um fonoaudiólogo do lado trabalhando, do lado deles o tempo todo quando eles se apresentam. Por quê? Porque precisa. Então, a sua pergunta, qual é a doença de laringe mais comum? O nódulo, porque a gente provoca ele, a gente não nasce com ele. A gente faz isso. E os pólipos? Os pólipos são muito comuns em situações que a gente chama assim de um abuso intenso e muito pontual. Por exemplo, até está falando na campanha da voz sobre a questão dos pólipos e a torcida. Então, muitas vezes, um grito, um urro, a gente até fala isso, leva a pessoa a ter um pólipo. E pólipo normalmente é cirúrgico. Então, veja, a pessoa faz uma lesão normalmente é uma situação de muito esforço, um esforço excessivo, abusivo. Tá? E é claro que a gente tem outras doenças que a gente poderia falar aqui, mas as mais... A gente teria o edema de Heinck, que eu esqueci de falar, que também a gente recebe muito, que é muito provocado, é aquela mulher, tipo... É uma mulher com voz de homem, é muito comum, tipo Nair Belo, que tiver muito grave demais, que foram mulheres que usaram muito a voz profissionalmente e que fizeram muito uso de cigarro. Olha só. Então, as mulheres fumantes, elas têm uma tendência a ficar com uma voz que a gente chama de virilizada, voz de homem. Sinara, deixa eu só fazer um parênteses rápido, você está falando das cantoras. Claro. Houve um caso mais ou menos recente com a Adele, aquela cantora que ficou muito evidente, porque ela se manifestou publicamente, né? Você acompanhou? O que aconteceu ali, você sabe? Eu não sei exatamente, eu não sei. Eu sei que agora, recentemente, teve, até tem que ver, porque assim, as pessoas falam muito na mídia e alguns recebem acompanhamento ou não. Então, todo mundo fala, tal cantor teve um pólipo, foi feita cirurgia, ele se afastou. Uma cantora que eu sei da história, porque esses dias eu vi um documentário, foi aquela que ela cantava e de repente ela parou por um período, agora ela voltou, eu esqueci. Daqui a pouco a gente resgata. Mas assim,
Quem recebe sempre acompanhamento e que elogiou muito no último show agora no Carnaval foi a que faz eu sou ruim, Ivete Sangalo. Uhum. Ela chamou a fono, Janaína, o nome da fono dela, ela chamou, elogiou e tal, que diz que está com ela desde o começo, enfim. Então, assim, o profissional da voz, o cantor, Lisa, diferente do professor, ele é muito, muito, muito mais submetido, e ele, em termos de grau e de nível de cuidado, ele precisa ter como, muito mais do que você, que trabalha em rádio e TV, que você é professora, do que eu que sou professora e fono. Porque o cantor, ele além de ter cuidado, ele tem que ter uma voz bonita. Então, ele precisa da saúde e do aperfeiçoamento. E qualquer coisinha acaba fazendo o quê? Com que ele não consiga atingir a plateia dele. É muito grave isso. Claro, imagina. É o principal instrumento de trabalho, enfim, né, de todos nós que estamos aqui. Sim. Afinal, esse aqui é o Viva a Voz. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta a conversar com a professora Sinara dos Santos Hittner e o tema é o Dia Mundial da Voz. Já estamos de volta. Hoje é o Dia Mundial da Voz e a nossa entrevistada é a professora Sinara dos Santos Hittner, que é coordenadora do curso de fonoaudiologia aqui da Univale. Então, Sinara, conseguiu lembrar o nome da cantora? Consegui. É Marina. Hoje, Marina Lima. Marina, ela veio, isso já muitos e muitos anos atrás, eu acho que eu era bem jovem, ela teve, né, muito nas paradas e tal. E ela se afastou, ela se afastou por um longo tempo, e recentemente até eu vi ela falando, e a gente percebe, assim, ela já tinha uma alteração, acho, naquela época, mas como eu não era fono, eu acho que eu não tinha essa percepção como eu tenho hoje. E agora, recentemente, eu ouvindo ela na voz falada, que é diferente, a gente percebe. Então, pelo que eu tenho conhecimento, realmente ela fez uma microcirurgia de laringe. Eu que acredito que ela tinha uma alteração grande de laringe, de prega vocal. E ela tem essa voz rouquinha. E ela tem, a gente chama rouca e soprosa, e a voz dela tem uma característica que é a aspereza, que parece que arranha. Então, é muito ruim para um cantor ter essa característica, no estilo que ela canta, enfim. Tá? Tem informações ali da produção? Quem fala? Boa tarde, Lisa. Aqui é a Fernanda Vieira, da produção do Viva Voz. Então, a causa dos problemas constantes na voz da cantora Adele em 2011 era um pólipo benigno instalado em suas cordas vocais, o que provocava hemorragias recorrentes. A cantora foi obrigada a cancelar suas apresentações até 2012. Olha só, obrigada, pessoal. Já para esclarecer, já que muito bom. A gente citou as cantoras. Isso, e a Adele e veja que é pólipo, né? O pólipo eu esqueci de falar, nódulo é sempre bilateral, normalmente bilateral, e o pólipo unilateral. Então, o pólipo, ele é pelo uso intensivo e abusivo da voz, tanto que no nosso folder da campanha cita o pólipo como, né? Aqui, ó, os pólipos são exemplos de doenças provocadas pelo impacto intenso, obviamente, como ela era uma cantora e ela estava bombando naquela fase. E veja que ela teve que parar um ano quase para poder fazer a reabilitação. E o pólipo é cirúrgico, então com certeza deve ter sido um otorrinolaringologista que fez a cirurgia. E hoje ela está com uma voz belíssima, então a gente vê que houve uma recuperação e tal, né? Então, já que a gente está falando de problemas de voz, quais são os sintomas que permitem a gente saber que a pessoa tem algum problema na voz? Muito bom, os sintomas que a pessoa tem. Então, qualquer alteração, normalmente o sintoma maior que a pessoa percebe é rouquidão, minha voz está rouca, cansaço ao falar. Ao falar. Ao falar. A pessoa vai falar, ela prefere às vezes não falar, é tão cansada que está. A pessoa também sente uma alteração respiratória que tem relação com o cansaço. A pessoa começa, por exemplo, às vezes acontece isso, ela começa bem a semana e quando chega, isso é muito típico do uso profissional da voz ou do uso abusivo. Ela começa a segunda muito bem, porque sábado e domingo ela descansou, mas quando chega a sexta-feira, acaba não tendo mais voz. Então, a perda da voz constante da voz. Então, retomando. Rouquidão, perda da voz, cansaço ao falar, falta de energia ao falar, que a gente chama. Que mais que a gente pode dizer? A questão respiratória mesmo, né? Falta de ar. E muitas vezes, algumas pessoas, como tem relação com a atenção, muitas vezes dor nos ombros, na própria região do pescoço. Tem alguns pacientes, a depender da patologia, que eles citam também como sintoma dor e ardor na garganta. Exatamente, é muito típico de algumas patologias, dor. E alguns, inclusive, citam assim, sensação de que tem um objeto estranho, que tem uma coisinha aqui na garganta. Então, basicamente isso. Mas assim, a gente sempre fala para o paciente ou para as pessoas da comunidade, 15 dias
com rouquidão ou com perda de voz, a gente fala rouquidão porque é o que as pessoas ouvem, tem que procurar um médico. É claro, gente, só um pouquinho. É um grande esclarecimento. E isso quando você não está em quadros gripais, porque quando a gente está em quadros gripais, é natural a gente sentir tudo isso que eu acabei de dizer, e a voz fica fanha, nasal. Não, eu estou dizendo de uma situação que você não tem faringite, não tem laringite, não tem nada que comprometa, foi pelo uso mesmo. Tá? Ok. Sinara, voltando lá à campanha nacional, que foi acionada aí pelo Dia Mundial da Voz, a campanha chama atenção para o momento da Copa do Mundo. É bem bacana falar sobre isso, porque tanto os torcedores quanto os profissionais, quer dizer, até que ponto o grito do gol, aquela explosão da torcida pode prejudicar a voz? Pois é, esse é um problema, né? Porque a gente torce mesmo, o que vai fazer? Não vai gritar. A gente pede cuidado, obviamente. Vocês podem perceber, tem alguns técnicos que eles começam o jogo de um jeito e eles saem completamente sem voz. De tanto que ele grita com os jogadores ali naquele cantinho do... eu lembro muito, o exemplo, o Bernardinho, na seleção brasileira, meu Deus, ele gritava, ele xingava, ele ficava... Eu acho que porque é óbvio que o grito, ele só vem com emoção. Então, é uma situação muito difícil de autocontrole mesmo, mas a gente está chamando atenção, porque tanto para os torcedores, quanto para os próprios jogadores de futebol ou de qualquer modalidade, aí depois a gente pensando, então, em outros eventos. E aí, aqui a campanha também leva um pouco para o lado dos profissionais da voz, mas nesse momento, especificamente da Copa, tem a ver com as torcidas, né? Você grita, E aí, a tendência, né, Elisa, que eu falei do pólipo, porque normalmente é uma coisa muito pontual, não é? Você... Lá, são 15 dias, ou um dia gritando, 2 dias, se você dá um grito... O grito, esse grito da emoção, ele é um grito laríngeo. Ele vem da laringe, ele não vem do pulmão. Você consegue gritar. A gente, às vezes, até ensina as crianças pequenas a cuidar um pouquinho da voz e dar aquele apoio que é comum nos coralistas e nos cantores. Eles aprendem a usar o pulmão e ouvir um grito. É diferente, mas ninguém pensa agora, vou usar meu pulmão para gritar. Então, fazer tecnicamente a gente na verdade, é um pouco de autocontrole mesmo. Calma, cuidado. E principalmente quem já tem problema de voz, a tendência é você perder a voz e fazer realmente... Gente, faz uma lesão e faz um pólipo. Quer dizer, é grave o negócio, né? Então é possível atingir o potencial máximo da voz sem causar nenhum dano a ela? Sim, com certeza. E com treinamento, vejam que a gente tem determinados... Isso é interessante. Tem determinados profissionais que eles têm que usar a voz com uma intensidade mais forte mesmo. O professor é um deles. Se o professor tem um determinado número... É claro, gente, que hoje a gente tem... Veja os teatros, né? Nem todos os lugares têm, mas hoje em dia eles usam já, o próprio ator já está usando microfone. No passado, eles tinham um treinamento vocal e não somente com fonoaudiólogo, mas com outros profissionais que eles aprendiam muito técnicas de suporte respiratório. Por quê? Você tinha que alcançar um local com emoção, com um potencial vocal que às vezes você desconhece que vem daquela pessoa. E muitas vezes é uma pessoa pequenininha, por exemplo. Então, isso é treinamento, sim. Aqui a gente está falando tanto de potência como intensidade, que é o fraco e o forte, mas a gente também pode falar em frequência, do mais grave para o mais agudo, que é o que os cantores fazem, né? Quanto maior falando em notas musicais, a gente chama de extensão vocal. Quanto maior a extensão, melhor vai ser para ele, né? Poder lidar com as diferenças e a musicalidade, enfim. Bacana. Finalzinho de programa, sim. Sinara, eu queria voltar aí para as ações que a Univale está realizando para celebrar aí o Dia Mundial da Voz, lembrar a população sobre o que pode fazer em relação à voz. Dá para fazer um convite para as pessoas que estão Nós convidamos a nossa população para comparecer na Praça Vidal Ramos, porque eu também lembrei, muito bem. que é a pracinha em frente à Igrejinha Velha, no final da Rua Essiluz, em Itajaí, para fazer sua triagem vocal com a escala Hassat, para verificar se está acontecendo algum problema. E às vezes a pessoa tem a voz linda e maravilhosa, mas é importante receber orientações para continuar sendo assim,
saudável, muito bem. Aí qualquer pessoa pode ir lá. Qualquer pessoa da comunidade vai lá, nós teremos os estagiários, os professores, vão ser muito bem recebidos. Para nós é um prazer poder orientar. Ô, Sinara, e tem uma faixa etária mais preocupante em relação aos problemas com a voz? Lisa, eu diria que hoje em dia, com o mundo barulhento que a gente vive, a gente está logo agora, logo na sequência, uma semana depois da campanha do ruído. As crianças estão gritando demais, né? Então acho que você já está começando a desenvolver uma situação de grito como uma possibilidade de comunicar com o outro. Isso não é bom. As escolas são muito barulhentas. Eu estou muito preocupada com isso. A adolescência é um momento difícil, principalmente para o menino que faz muda vocal. E eu diria assim que acho que a preocupação hoje que você diz da faixa etária, eu acho que todas têm seus perigos a depender da situação específica, né? Por isso que a gente tem que ter o cuidado com a voz do nascimento até o fim da vida, porque para a gente poder ser saudável e ter uma voz bonita ao envelhecer. Bacana. Parecer como você, Elisa. Por exemplo, né? Que tem uma voz bonita, uma voz ainda cuidada, uma voz... E que você continue com seus 80 anos aqui, permanecendo essa voz jovem. Uma voz boa. Então, é isso. Então, é possível fazer claro. isso. Quantos cantores já têm uma certa idade e estão cantando muito bem? Então, é possível. Eu acho que todos têm que ter cuidado. Eu gostaria só de, assim, enfatizar o profissional da voz. Esse tem que ter mais cuidado, porque ele usa a voz profissionalmente e com muito mais intensidade e muito mais tempo do que os outros. Bacana. Então é isso, vamos agradecer a sua presença aqui. Conversamos com a professora Sinara dos Santos Rittner, professora que é coordenadora do curso de fonoaudiologia aqui da Univale. Dia Mundial da Voz, então, é hoje. Presta atenção na sua voz. E a gente se encontra no próximo Viva a Voz, né? Isso aí. Até lá.